Olá pessoal, meu nome é Fernanda, eu sou psicóloga e eu estou aqui hoje em uma parceria com a empresa Varejo Bagual, onde eu fui convidada a falar um pouco, a partir do ponto de vista da psicologia, sobre quais os impactos que a pandemia de Covid-19 e as restrições de contato têm causado na população, em especial naquela parcela da população que teve a sua rotina de trabalho modificada, tendo que se adaptar ao trabalho em home office. Além de trazer alguns pontos importantes sobre os impactos que a pandemia tem causado no psicológico das pessoas, eu venho trazer também nesse vídeo algumas sugestões, algumas orientações de coisas que podem ser feitas para ajudar a minimizar estes impactos e também que podem ajudar a conciliar o trabalho em home office às outras demandas que surgem para a gente no dia a dia, como, por exemplo, a realização de atividades domiciliares, as relações familiares, a necessidade de lazer e o cuidado com a própria saúde. Então, em março desse ano, a Organização Mundial da Saúde decretou o estado de pandemia, que seria o avanço em nível mundial de uma nova doença. E junto com esse decreto, com essa determinação de uma pandemia, a OMS também recomendou a adoção de algumas estratégias, algumas orientações que deveriam ser tomadas tanto pela população de modo geral, como também pelo Estado e governadores, para que possa conter o avanço do vírus pelo mundo. Dentre estas recomendações, nós podemos destacar, a orientação de lavagem frequente das mãos e uso do álcool gel, uso da máscara e também etiqueta social ao tossir. Além disso, outras duas medidas que são as que mais têm causado impactos nas pessoas, que é o distanciamento e o isolamento social. E o que seriam essas medidas de distanciamento e isolamento social? A medida de distanciamento, a OMS ela recomenda que as pessoas elas devem manter uma distância mínima umas das outras, a fim de garantir que uma pessoa não contamine a outra através da liberação de gotículas. Essa distância mínima deve ser de pelo menos 1,5 metro. E por que essa é uma medida de precaução que tem causado sofrimento nas pessoas? Então, nós brasileiros somos um povo muito acolhedor e afetuoso. A maioria da população brasileira, ela gosta do abraço, do toque. E diante de uma medida que diz que as pessoas precisam manter distância mínima de 1,5 metro uma das outras, essas coisas que a gente gosta, como o abraço e o toque, elas se tornam impossíveis. E o brasileiro, ele tem sentido falta disso, de estar perto, de estar junto, e isso tem gerado muito sofrimento. Além do distanciamento social, a OMS recomenda também a adoção de quarentena, e essa quarentena se concretizaria com o isolamento social. E o que seria esse isolamento social? A recomendação de que as pessoas elas fiquem em casa, isoladas uma das outras, sem contato, mantendo-se distante, inclusive, daquelas pessoas que convivem com elas. Estar em isolamento social traz sofrimento porque gera nas pessoas um sentimento de solidão, de estar só, mesmo estando com outras pessoas dentro de casa. E tem sido, inclusive, um problema até para aquelas pessoas que antes da pandemia já gostavam de ficar em casa. Porque nesse momento elas estão tendo que ficar em casa não por uma escolha, mas por uma obrigação. Ela não tem a escolha de sair ou ficar. E por isso tem sido doloroso para todos. As pessoas estão se sentindo enclausuradas, sem liberdade. E isso dói muito.
para as pessoas. Então, por isso que essas duas últimas que eu trouxe, o distanciamento e o isolamento social, têm sido recomendações que geram muito sofrimento nas pessoas. Inclusive, às vezes, até principalmente as pessoas que são infectadas, de ter o risco de ser presa se elas saírem de casa sabendo que estão contaminadas e colocando outras pessoas em risco. E isso aí gera outras repercussões também emocionais e psicológicas para as pessoas. Assim, de modo geral, então, é possível perceber que a pandemia de coronavírus tem causado nas pessoas sintomas como tristeza, medo, solidão, angústia, e também tem causado sintomas obsessivo-compulsivos, já que as pessoas elas ficam com a necessidade de limpeza, e inclusive é uma recomendação, né? Estar o tempo todo lavando as mãos. E aí algumas pessoas elas ficam presas nesse processo de higienização das mãos, de higienização das coisas, e isso que poderia ser algo bom pode acabar também se tornando um sintoma e algo que ali prejudique a pessoa em suas relações e no seu dia a dia. Além disso, né, como eu já falei, a tristeza, o medo, a solidão, a angústia, o estresse pós-traumático. A gente também pode considerar a pandemia como um trauma, porque foi algo que veio assim de repente, se instalou na vida das pessoas e tem provocado um turbilhão de coisas, um turbilhão de emoções. E assim, com isso, muitas pessoas têm apresentado também sintomas de estresse pós-traumático, como, por exemplo, dificuldade para dormir, o medo de sair de casa, o medo de pegar, de contrair a doença, né, de ter o vírus e de passar o vírus para outras pessoas da família. E isso repercute muito. E é a partir disso que a gente pode falar em muitas doenças que podem aparecer junto com a pandemia e que também deve gerar preocupação dos órgãos públicos, das instituições de saúde, porque a depressão ela se faz presente, os riscos de suicídio se faz presente, muitas coisas que podem causar, né, um adoecimento da pessoa que vão para além da presença ou não do vírus. E quando a gente pensa num contexto de home office, a gente deve trazer também algumas especificidades, né? E pensar que no trabalho em home office, as tarefas elas podem ser a mesma, as atividades podem ser a mesma. No entanto, a situação é uma situação completamente diferente e é preciso que as pessoas elas tenham o cuidado para que o trabalho em home office ele não se torne muito mais cansativo do que ele seria se o trabalho tivesse sendo realizado da empresa no seu local efetivo de trabalho. Deve ter o cuidado para que o trabalho em home office não tome conta de todo o seu dia e o impeça de estar em contato com a sua família, e o impeça de estar cuidando com a sua saúde. E aí é por isso que algumas recomendações têm sido trazidas no sentido de dizer que as pessoas elas precisam definir um horário específico para trabalhar, um local específico. Então, o trabalho em home office, ele pode, sim, trazer às pessoas muito mais estresse, muito mais ansiedade. As pessoas elas podem se sentir bastante ansiosas e até impotentes de realizar o trabalho. Porque, por ser essa situação diferente, então a gente tem percebido que com a pandemia e com a realização de trabalhos em casa, os níveis de ansiedade da população têm aumentado drasticamente. Então, é preciso ter o cuidado com isso. E o trabalho em home office vai exigir exatamente disciplina e organização. Para que não seja tão cansativo, é preciso que essas duas coisas elas caminhem juntas. Então, a partir disso, é que as recomendações giram em torno de definição de
um horário específico para trabalho e para abrir os e-mails. E que esse horário ele esteja sempre ou preferivelmente de acordo com o horário administrativo, o horário em que você realizaria suas atividades se estivesse na empresa. E além disso, também uma outra recomendação é que em casa seja definido um espaço que você possa chamar de escritório. Espaço este que quando as pessoas te vejam nele, as pessoas que convivem com você, elas saibam que você está trabalhando e que, portanto, elas não podem lhe atrapalhar. Também um espaço onde, ao sair, você saiba que está finalizando as suas atividades de trabalho. E então, poderá se dedicar a outras coisas, a outras demandas que surgem no seu dia a dia, principalmente estando em casa. Então, ter disciplina, ter organização, definir horários de trabalho, definir um local específico de trabalho em casa, definir horários para abrir e-mails e muitas outras coisas que podem ser feitas, como, por exemplo, realizar as atividades de acordo com a sua prioridade e emergência, né? Então, quais são as atividades que são prioritárias e quais são as prioridades que são urgentes? Então, são essas as atividades que se deve realizar primeiro. As outras atividades que podem ser feitas em outro momento, você faz em outros momentos. Além disso, também, o trabalho em casa traz ainda a possibilidade e também um pouco de necessidade de qualificação, de qualificar-se tanto para o trabalho que você já faz cotidianamente, como também de qualificar-se no sentido de se preparar para trabalhar em casa. Você vai utilizar de outros recursos que não tinha na empresa e que talvez nesse momento você precisa se qualificar para adaptar-se a esses novos recursos. E a partir disso também buscar estratégias de modificação do trabalho, já que o trabalho está sendo realizado em um ambiente diferente, não dá para realizá-lo da mesma forma que você realizaria estando em uma empresa. E também é importante falar na necessidade de delegação de atividades, que seria um cuidado em não tomar para si diversas atividades que acabariam entupindo o seu tempo e te impossibilitando de fazer outras coisas, inclusive lhe sobrecarregando. Então, delegar e dividir as atividades com outros colegas de trabalho que também provavelmente estarão trabalhando em domicílio. E aí, a partir disso, o que também vai contribuir para uma melhoria da qualidade desse trabalho em domicílio é o cuidado consigo mesmo, o cuidado com a sua saúde. Então, buscar, a partir dessa organização e disciplina, manter a realização de atividades físicas, ainda que seja em casa, uma corrida, uma dança, atividades de yoga, meditação, coisas que ainda, mesmo que em um contexto de isolamento, é possível realizar dentro da sua própria casa. Claro que dentro das limitações, mas não deixar de praticar atividades físicas, não deixar também de ter contato com aqueles que são importantes para você, a sua família. E o contato que eu falo não é o contato do toque, de estar, mas hoje a gente tem algo que em outras pandemias talvez não existisse, que é a tecnologia avançada, em que a gente pode conversar com aquelas pessoas que a gente ama por meio de chamada de vídeos, de ligações, troca de e-mails. Então, não deixar que o vínculo se perca por causa do isolamento. Não se manter distante por causa do isolamento. Então, se manter longe, mas ao mesmo tempo perto, utilizando dessas outras estratégias de aproximação, que ainda que não sejam suficientes para matar a saudade, mas que aliviam um pouco do sentimento de solidão, do sentimento de estar só. E aí, o que é mais importante também é a necessidade de ser tolerante consigo.
de compreender que muitas vezes a gente não precisa dar conta de tudo e naquele momento, de ter calma, de não se cobrar tanto. A partir do momento que a gente não se cobra tanto, os níveis de ansiedade podem diminuir. E isso vai favorecer uma melhor qualidade no trabalho, uma melhor qualidade de vida. Além disso, é importante também a gente pensar como estratégia nesse contexto de pandemia, que estamos vivendo um momento em que há um bombardeio de informações, muitas informações na mídia sobre a pandemia. Então, outra estratégia que a gente pode adotar nesse momento, junto com a definição de horários específicos de trabalho, é também a definição de horários específicos para buscar notícias sobre a pandemia. Ao invés de passar o dia com a TV ligada ou em sites de notícias, sabendo, buscando estar atualizado a todo momento sobre o número de casos, sobre o número de óbitos, mas definir um horário específico para fazer isso, de modo que esse bombardeio de informações não acabe lhe desestabilizando, né? Essas informações que chegam a todo momento. E é isso, gente. Eu espero que eu tenha contribuído um pouco, né? O que eu trago aqui são orientações, não quer dizer que precisa ser seguido, mas são coisas que podem ajudar a diminuir o estresse, a ansiedade, a angústia, a tristeza e a solidão nesse momento. E de alguma forma, né, fazer a gente se sentir um pouco melhor mesmo nesse momento de crise.